Graças a Deus, louvado seja o Senhor, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o pastor Alexandre, da Igreja Evangélica do Bom Pastor. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a sua família. Te peço que você possa estar deixando seu like, fazendo seu comentário, compartilhando esse vídeo, nos ajude a alcançar mais vidas, mais pessoas, através aí da sua interação. Tá bom? Bom, nós estamos estudando sobre os dons ministeriais, tá? Já estamos aí no quarto dom, já falamos sobre apóstolos, sobre profetas, sobre evangelistas, e agora estamos falando sobre mestre, tá? Hoje vai ser a segunda parte, e essa segunda parte sobre o dom ministerial de mestre, ela é toda baseada em Jesus. Ok? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3. Nós vamos falar sobre o mestre dos mestres, né? Jesus como mestre supremo, mestre divino. Aqui nessa passagem é o encontro de dois mestres. Na verdade, um mestre que era o Nicodemos, um dos principais dos judeus, né? E Jesus como esse mestre supremo, tá certo? Então vamos ver aqui o que Nicodemos ele fala a respeito do Senhor. Leiam comigo, por favor, João 3, versículos 1 e 2. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Aqui no versículo 10 vai dizer assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Só para você entender que esse príncipe dos judeus aqui era o mesmo que o mestre, uma pessoa instruída, uma pessoa que ensinava outras pessoas, tá? Aí no versículo 2, olha o que Nicodemos fala do Senhor, ele diz assim, esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que é mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nós vemos que Nicodemos, ele reconhece a divindade de Cristo, ele reconhece a superioridade até mesmo de Cristo, Jesus como esse mestre supremo, quando ele fala aqui realmente que Jesus vinha de Deus, por aquilo que Jesus não só falava, mas também Jesus fazia, ok? Então, Jesus, ele não só curava, ele não só evangelizava, mas ele ensinava. O dom de mestre, ele está justamente nessa questão do ensinar, do doutrinar, do discipular. Jesus, ele não somente ele fez discípulos, como ele mandou a sua igreja fazer discípulos. Então, esse dom de mestre, ele continua no nosso meio, Deus dá a algumas pessoas para que esse discipulado seja feito. Então vamos ver Jesus ensinando, a palavra nos apresenta Jesus não só curando e evangelizando, né, pregando a palavra, mas também ensinando. O ensino é quando você dá mais profundidade a determinada palavra, né, a determinada mensagem. Aqui em Mateus, no capítulo 4, está escrito assim, lá no versículo 23, ó, e percorria Jesus toda a Galiléia, preste atenção agora, ó, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui é interessante nós nos atentarmos para que a palavra fala que Jesus ensinava nas sinagogas. Nas sinagogas, geralmente, ali, tinham as pessoas que tinham algum conhecimento. Eram pessoas que, né, já estavam inseridas, assim, vamos colocar, como pessoas que conheciam a lei de Deus, enfim, tá? Então, Jesus ele tinha esse cuidado, e quando ele ia para as sinagogas, ele dava uma profundidade a mais. Diferente de quando ele percorria, né, no caso lá, as cidades,
e ele falava assim diretamente com o povo, né? E aí ali ele já pregava mais o evangelho, ele falava de coisas mais simples, né? Além das curas que ele fazia. Então nós vemos aqui nosso Senhor, né, operando com esse dom de mestre, sendo ele o mestre supremo. Vamos aprender também que esse ensinamento de Jesus, ele era diferente dos que as pessoas ali costumavam receber. Então, Jesus, ele era um mestre diferente, né? E por isso nós precisamos sempre tomar Jesus como o nosso maior e o melhor exemplo de mestre, desse dom, né? A pessoa que tem esse dom de ensinar, seja o discipulado individual, seja o discipulado coletivo, o mestre na igreja, né? O professor de escola bíblica, aquele que dá curso, né, na igreja, o próprio pastor, enfim. Nós precisamos ter Jesus como a nossa maior referência de alguém que realmente foi o mestre, né? Então nós vemos lá no capítulo 7 de Mateus aqui mesmo, no versículo 28, fala sobre a autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, ou seja, do seu ensinamento, de como Jesus ensinava. Aí diz no 29, porquanto os ensinava como autoridade, e não como os escribas. Então Jesus, ele se colocava realmente como uma autoridade no sentido de que ele dominava aquele assunto, né? Jesus, ele falava com convicção, com certeza, diferente dos fariseus. Até porque esse conceito de autoridade está muito ligado ao exemplo. Um mestre, ele não é só um mestre por aquilo que ele fala, mas pelo que ele faz. Então, o exemplo é muito importante. A autoridade não se impõe, ela se conquista. E era justamente o que Jesus estava conquistando. Um mestre na igreja, ele está ali colocado pelo Senhor para poder gerar discípulos para ele. Essa autoridade, esse respeito, isso virá naturalmente, não pode ser imposto, né? Ele precisa ser conquistado com naturalidade. Então, essa era a diferença dos ensinos de Jesus. As pessoas não viam em Cristo a mesma conduta, a mesma maneira como viam lá nos fariseus, nos escribas. Há uma passagem na Bíblia que Jesus ele fala assim, olha, façam o que os fariseus eles falam, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, eles ensinavam até certo, porém não viviam aquilo que ensinavam. Logo, isso era realmente uma hipocrisia, né? Por isso que Jesus os chamou também de hipócritas. Então, Jesus tinha esse diferenciado, né? E como a obra de Deus precisa ter essas pessoas diferenciadas, pessoas como mestres que nós estamos estudando, que não somente falem, mas façam, né? Pessoas que sejam um exemplo para os discípulos, para a igreja. Apesar dessa autoridade de nosso Senhor, ele era um mestre humilde. E é isso que eu quero começar a ver com você agora. Essa é a essência da mensagem de hoje. Acredito que até pelo ensinamento que a gente vai receber a palavra de Deus, a humildade seja a maior virtude de um mestre, como de qualquer pessoa que vai servir a Deus, né? E a igreja. Então, nós vamos aprender mais algumas coisas aqui, lá em João 13, vamos para lá, por favor, que é o momento da ceia de Jesus com os discípulos. A gente vai aprender algumas coisas em meio a gente estar vendo essa passagem, mas o mais importante é a questão da humildade. Então, quando você olha para uma pessoa e você vê arrogância, soberba, vaidade, orgulho, a pessoa pode ser a pessoa mais eloquente, a mais sábia, seja o pastor, mestre da mídia, de fama, igrejas cheias
nada disso importa para Deus. Porque, na verdade, e nós vamos ver isso na mensagem, que se faltar humildade, vai faltar tudo. Não adianta as outras coisas. Então vamos começar aqui em João 13, versículo 1. Então Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um mestre, ele precisa amar seu discípulo até o fim. Um pastor, um mestre mesmo ali na igreja, né? Seja um diácono, um presbítero, enfim, é um evangelista. Essa pessoa que tem esse dom de mestre precisa ter como princípio do seu ensinamento o amor. E isso é realmente não somente um amor que leva a fazer, mas um amor que condiciona a permanecer ensinando. E por quê? Porque o discipulado, ele é trabalhoso. Cada pessoa tem uma maneira, tem um tempo, tem um tipo de reação. Então, você cuidar de pessoas é trabalhoso. Muitas igrejas não querem ter esse cuidado com pessoas porque não querem ter trabalho. É mais fácil você administrar pessoas que façam o que elas querem fazer. A igreja dá esse espaço, não há confronto, não há arrependimento, não há mudança, não há transformação, e assim a coisa realmente fica muito banalizada. E é o que a gente vê realmente. Na igreja, quando uma pessoa ela é inserida no corpo de Cristo, isso acontece através da pregação do evangelho, da evangelização, e a pessoa se batiza, ela recebe Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, ela precisa ser discipulada. Ela precisa agora aprender as doutrinas bíblicas. E isso envolve realmente um trabalho ali que o mestre tem que ter. Porém, precisa ser com amor. Além da mansidão, da longanimidade que nós já vimos aqui, Jesus está nos dando o exemplo, que ele amou os seus discípulos até o fim. E amou, e este versículo, inclusive, ele vem antes de quando vai falar sobre Judas, que o traiu. Ou seja, amar mesmo quando os discípulos, ou aquela pessoa, ela realmente está disposta até mesmo a te trair. Né? Não, muitas vezes não te aceita direito, enfim. Isso acontece nas igrejas, mas nós não podemos perder a nossa essência por causa de ninguém. Então Jesus nos dá uma grande lição aqui de amar até o fim. Ame seu discipulado, ame seu discípulo, ame suas ovelhas, ame aquelas pessoas que Deus confia nas tuas mãos até o fim, independente do que elas façam. Vejam, por exemplo, o versículo 2. Diz aqui, ó, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Nós precisamos entender que pessoas sempre terão direito de decisão e escolha. É o livre-arbítrio. Nem o próprio Deus, ele obriga, né? Mas ele deu o livre-arbítrio. A decisão, a escolha é da pessoa. Então a pessoa ela vai ter o direito de escolher, como o Judas teve. E isso é um grande exemplo para a gente. Amar ou trair, ser grato ou ingrato, ser fiel ou infiel. Essa é a grande questão. A decisão é do discípulo. Mas jamais nós podemos perder a nossa essência pelas dificuldades que aparecem, até mesmo geradas pela própria pessoa que você está discipulando, que você está ali cuidando. Então isso a gente aprende com Jesus, né? Jesus ele amou Judas até o fim, mesmo Judas ali, Satanás, pondo no coração dele de traí-lo, né? É muito forte esse ensinamento aqui. Então, essa é a essência do mestre. O mestre ele tem o amor. O amor ele não acaba por causa dos problemas. O amor ele permanece em meio aos problemas. Essa nossa essência, a essência cristã, ela não pode ser tirada, né?
gente não pode perdê-la por causa realmente da decisão que tem ali o discípulo. Mas o discípulo decide se afastar. Continue amando, ore. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Muitas vezes eu cheguei a me injuriar, ficar chateado, porque você se sente injustiçado, né? Seria a palavra, ou a pessoa te retribui com ingratidão, a pessoa muitas vezes faz uma covardia contigo pelas costas, tudo, e você só estava querendo o bem para aquela pessoa, você estava tentando discipular, mas nada dessas coisas pode tirar aquilo que Deus colocou dentro da gente. Então, hoje eu entendo que a pessoa quer seguir o caminho dela, ela quer fazer o que ela quer, ame, continue amando, faça, porque você amar, o mestre amar o discípulo no momento que o discípulo não quer mais, é continuar o discipulado, mesmo que o discípulo não queira. Entende? Porque lá na frente, de uma certa maneira, o Espírito Santo vai mostrar para essa pessoa que aquela pessoa ali só estava querendo o bem dela. Então nós nunca podemos perder essa essência de Deus em nós, tá? Mesmo com os Judas aí da vida. E que nós possamos, né, em relação ao nosso Mestre Jesus, possamos amá-lo também até o fim. Como eu entendo que o discípulo deveria amar também o seu mestre na igreja, né, aquela pessoa que está ali instruindo, a Bíblia fala sobre isso. Então, deveria, né, o amor realmente reger esse trabalho, tanto do mestre para com o discípulo, como do discípulo para o mestre. No versículo 3 ao versículo 5, nós vamos ver que o mestre serve a todos, como Jesus serviu. É o exemplo que ele vai dar aqui. E aí nós chegamos aqui na parte essencial, aqui, na parte principal, né, que é a questão da humildade. Vamos começar aqui, no 3, vai dizer assim, e Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha, como que estava cingido. Então, nós vemos aqui o maior servindo ao menor. Não foi isso que Jesus ensinou? Ele só estava demonstrando. Ele estava praticando o que ele ensinou. Ou seja, o discipulado não é só palavras, não pode ser somente teórico. O discipulado, ele é prático. Por isso que muitas pessoas, às vezes, nunca entenderam bem. Eu já fiz vários discipulados ao longo desses 17 anos, né, até um pouco mais, uns 19 anos como pastor. Já fiz vários discipulados aqui no ministério, né, na Igreja do Bom Pastor. Já são 15 anos, já vai para 16. Então, a gente já fez muitos discipulados. E às vezes as pessoas não conseguem entender a importância da prática no discipulado. Porque se você não inserir a pessoa na prática e você ficar só na teoria, na verdade, o discipulado ele não está sendo feito da maneira correta. O discipulado ele requer a prática. O discipulado não pode ser só teórico. Jesus ele estava saindo da teoria e indo para a prática, ou levando a teoria até a prática, né? Porque não é para você desprezar nenhum nem outro. Não se despreza a teoria é importante, o ensinamento, você sentar, conversar, mas você levar a pessoa até aquele lugar, até inseri-la ali, é claro, né? Cada um no seu tempo, mas você precisa fazer isso, faz parte do discipulado. Nosso Senhor, com seus discípulos, nos dá exemplo disso. Em vários momentos na Bíblia. Poderíamos gravar um vídeo aqui só falando sobre isso, né? Então, o discipulado, ele é prático. Nós vemos Jesus aqui, ele indo para a prática. Não eram só palavras, não era um mestre somente que tinha um discurso, mas era um mestre de atitudes, mostrando que o maior serve ao menor.
Então Jesus ele se coloca como um servo que lavava os pés do seu Senhor e está ali lavando os pés, sendo ele o Senhor. Jesus não perde sua autoridade aqui. A humildade, que para muitos pode parecer ingenuidade ou bobagem, na verdade a humildade ela reforça a autoridade, porque ela mostra, ela exemplifica o que você prega, o que você ensina na teoria. Então, na verdade, humildade é força e não fraqueza. Amém? Então, aqui no versículo 6, do 6 ao 8, nós vemos esse discipulado prático de Jesus, né? Aqui, ó. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? 7. Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Por que Jesus ele fala para Pedro que Pedro não estava entendendo ali agora, mas ia entender depois? Porque Pedro ele seria um mestre na igreja primitiva. Pedro ele estaria ali também junto com os outros apóstolos no lugar de Jesus, discipulando outras pessoas. E eles precisavam aprender essa lição, eles precisavam aprender a ser mestres com o mestre Jesus. Vocês estão entendendo? Então, aí no versículo 8 diz, ó, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Aí Jesus respondeu duramente, ele disse, ó, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Aqui você precisa entender o que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava dizendo para ele, Pedro, você precisa aprender a humildade. Se você não quiser que eu lave seus pés hoje, amanhã, quando você estiver à frente do meu rebanho, você vai querer ser servido ao invés de servir. Simples assim, irmãos. Essa é a lição do lava-pés. Não é para as igrejas hoje ficarem fazendo lava-pés na igreja. Aqui é a essência, a humildade que está sendo ensinada por Jesus. Um ato, um gesto que representa uma doutrina, um ensinamento. A essência de um cristão, né? Já falamos sobre longanimidade, mansidão, amor, e agora estamos falando sobre humildade. Então, isso é muito importante na vida do mestre, daquele que está discipulando pessoas. Se Pedro não entendesse isso, ele se recusasse a ter os seus pés lavados, como é que ele iria servir aqueles que estariam abaixo dele? Irmãos, hoje, infelizmente, muitas igrejas, muitos líderes, mestres, pastores, enfim, pessoas que estão ali doutrinando outras, né, acima de outros superiores a outros, exploram, humilham, né, até mesmo pedem de uma certa forma, né, quase como obrigando, que a pessoa faça outras coisas, até mesmo fora da questão da igreja, usam essa autoridade, que na verdade já passa a ser um autoritarismo, para explorar as pessoas, né? Muitas pessoas, sabe, que são exploradas. Eu já presenciei isso, eu já passei por isso. E isso não é saudável para a igreja, não é saudável para a pessoa. E nem para a própria liderança, porque isso daí mostra que a pessoa ela não tem parte com Cristo. É o que Jesus estava falando para Pedro. Se você não for humilde como eu estou mostrando para você que eu sou, você não tem parte comigo. Porque que parte tem a soberba com a humildade? Não tem nenhuma, irmãos. A modéstia com a vaidade? Não tem nenhuma. Como Paulo fala lá, né? O fiel com o infiel, a justiça com a injustiça. Não tem. Cristo com Belial? Não tem. Então, Pedro, ele precisava ali aprender a humildade, aprender que o maior serve o menor. Jesus, ele diz que o reino de Deus não é a mesma lógica do reino desse mundo. Esse mundo, não. Esse mundo maior, o menor serve ao maior, e o maior quer pisar no menor.
Mas a lógica do reino não é assim. O maior serve ao menor. Na verdade, Jesus ele chegou até a dizer, aquele que quer ser o maior, sirva a todos, como ele mesmo serviu. Nós podemos fazer o melhor para ele, para servi-lo, servir a Deus. Mas quem é que vai ter feito mais por quem? A gente por ele ou ele por nós? É lógico que ele por nós. Nada, depois de você ler Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, como Jesus se humilhou, como Jesus ele se aniquilou, como Jesus ele tomou a forma de homem, ele deixou a sua glória, tomou o nosso lugar, e como um cordeiro se sacrificou para nos dar vida, para perdoar os nossos pecados. Então, nada que a gente faça vai ser maior mais do que o que ele fez por nós. O que Jesus está fazendo aqui, na verdade, com o discípulo, era só uma mostra do que ele faria na cruz. O serviço que ele prestou a toda a humanidade, o maior se rebaixando o menor. Essa é a lógica do reino, que muitas vezes o mundo não entende. E a gente, verdadeiramente, o evangelho, ele vai na contramão do mundo. Realmente, isso é muito profundo e é tremendo, né? Então, esse gesto aqui, o lava-pés, era uma demonstração de humildade, né? E não realmente para lavá-los espiritualmente ou coisa assim, tá? Como as igrejas que fazem, parece algum ritual espiritual, alguma coisa. Não existe isso. Para você ter certeza até mesmo do que eu estou falando, leiam comigo do 9 ao 11. Diz assim, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, depois que Jesus falou que não teria parte com ele, ele vai dizer, não só os meus pés, mas também as mãos, a cabeça, tudo, lava logo tudo, Senhor. Aí disse-lhe Jesus, aquele que está lá, presta atenção nisso agora, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Ele está querendo dizer para Pedro o seguinte, Pedro, basta o que eu estou fazendo aqui para ensinar algo para vocês. Eu estou querendo falar sobre humildade. Não é para vocês serem lavados, não é isso que vai lavar vocês, tá? Mas ele falou que eles já estavam lavados, ok? Aí ele diz, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, olha, tá vendo? Mas não todos. Por que ele fala não todos? Por causa de Judas, 11, ó, porque bem sabia ele, Jesus, quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. E lá em João 15, verso 2, Jesus vai dizer, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, aliás, deixa eu até conferir aqui se é o 2 ou se é o 3. É o 3, João 15, versículo 3, tá? Jesus ele fala justamente sobre isso. Jesus, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por exemplo, diferente do Pedro, ou de Judas. Judas, por que Judas traiu? Aqui em cima nós vimos, Satanás pôs aquilo no coração dele. Ou seja, o coração dele não estava com a palavra. A tua palavra eu escondi guardado no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o que nos purifica espiritualmente não é nenhum ritual, banho, nada disso. O que nos purifica é a palavra de Deus. Até o próprio batismo nas águas, que é um ato também simbólico, é uma representação. O que nos purifica realmente, irmãos, é a palavra. Por isso que Jesus falou nascer da água e do Espírito. Essa água não é a água do batismo, é a água da palavra. E o Espírito é o Espírito Santo. Então, Judas estava com seu coração sujo, porque justamente ele não creu na palavra, ele não aceitou a palavra. É importante nós entendermos que todas as pessoas, todo aquele grupo ali de pessoas que estão sendo discipuladas, recebem a mesma palavra. O mestre, no caso aqui Jesus, falava para todos. Todos ouviram a mesma palavra. A questão é que uns aceitam, outros rejeitam. A questão de eu estar dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra, ou participando de um discipulado, ali o mestre me ensinando, né, alguma coisa, não significa nada. A grande questão que vai fazer diferença é se eu absorvi aquela palavra, se eu criei naquela palavra, se eu aceitei aquela palavra ou não.
Uma coisa é certa, se eu não aceitar a palavra, Satanás vai encher o meu coração. Essa é uma verdade que nós vemos aqui nas Escrituras, ou nesse ensinamento que Jesus está dando aqui. Amém? Então, espiritualmente, eles estavam lavados pela palavra. Como todo aquele que ouve e crê na palavra também tem essa purificação. Amém? O que vale aqui, Jesus está fazendo é o gesto mostrando ou demonstrando a humildade. Ele estava saindo da teoria, entrando na prática para que os seus discípulos entendessem o que ele realmente estava ensinando. Tá? Então, mesmo eles com o ensinamento teórico, eles aqui estavam recebendo o ensinamento prático. Este era o ensinamento do Mestre Jesus. Ele explica agora, a partir de agora que a gente vai ver, isso de forma bem clara. Vamos a partir do versículo 12. Ele diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tem feito? Tá vendo? Porque o que acontece? Muitos hoje que fazem esses lava-pés, que até servem a Deus, mas sem humildade, não entenderam isso aqui. Essa que é a questão, sabe? Aí Jesus vai explicar, ó, no 13, ó, vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Veja que em nenhum momento Jesus ele tá tipo, eu tô fazendo isso aqui, eu deixei de ser mestre. Eu perdi minha autoridade. Não. Dizeis bem, porque eu sou. Aí no 14, ora, aí vem o exemplo, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também, esse aqui é o ensinamento, irmãos, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Mas lavar o pé em si, não, o servir. O conceito é o servir. Todos nós fomos chamados para servirmos a todos. E os maiores servem aos menores. Não é o contrário no reino de Deus. Aí no 15 ele vai dizer, porque eu vos dei, né, o exemplo, tá vendo? Para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então Jesus continuava sendo maior. Exatamente para mostrar que o maior serve o menor. Aí no 17 ele diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se os fizeres. Você entender que você é uma autoridade na igreja, que você tem uma liderança, que você é um mestre ali, que você tem um discípulo, que você tem uma igreja, um grupo, enfim. Isso é importante, mas você precisa entender que você está ali para servir a todos, e não o contrário. Amém? Então, esse é o grande ensinamento que Jesus dá aqui. Então, o Mestre Jesus é humilde, foi humilde, e nós que temos a oportunidade hoje de servir, seja qual for a área na igreja, mas principalmente alguém que lida com pessoas, que discipula, que ensina, também devemos ser humildes, porque ele é o nosso maior e o nosso melhor exemplo. Não há exemplo melhor para todos que querem ser mestres. Amém? Ou querem cuidar de pessoas, ensinar pessoas. Então, coloca isso no teu coração, que Deus possa grandiosamente te usar, mas coloca essas duas coisas que nós aprendemos aqui. Aliás, 3 coisas principais: a questão da autoridade, a convicção, a certeza que você tem que ter no que você está falando, mas com exemplo. A autoridade está no exemplo que você dá, não só no que você fala. E o amor, ame até o fim aquela pessoa, tá? Mesmo quando ela não quiser mais, você continua amando, porque você continua discipulando. E seja humilde. Você está onde você está, porque Deus te colocou e é para servir a todos. Amém? Que Deus assim te abençoe. Esse foi o estudo de hoje. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, né? Eu creio que a gente já vai entrar
no último dom ministerial que nós deixamos aí, falar sobre o pastor, né? É o último dom ministerial, tá bom? Deixa aí o seu like, faça seu comentário, dê sua glória a Deus. Nos comentários, tira sua dúvida. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí que eu vou estar respondendo também, tá bom? Um abraço forte. Deus abençoe você e a sua família. Fiquem todos na graça, na paz, no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 2, leia depois lá do verso 1 ao verso 11. Eu deixo aí essa passagem como uma lição de casa dentro desse assunto, aprender a humildade. A humildade e a exaltação. Da mesma forma como Jesus foi exaltado, ele promete para aqueles que se humilham, que são humildes, a exaltação também. Tá bom? Fiquem com Deus.